Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao tema contextual Saberes Matemáticos Interculturais do curso de Licenciatura em Educação Intercultural ofertado pela Universidade Federal de Goiás, com a professora Ana Paula Porcina Baumann e o professor José Pedro Machado Ribeiro. Eu sou a professora Ana Paula e espero que tenhamos um ótimo tema nesse formato de ensino remoto emergencial. Nessa primeira videoaula, vou apresentar a vocês um pouco sobre etnomatemática por meio de um texto do Samuel Zoró e Kécio Leite, intitulado Termos numéricos e qualificadores geométricos na língua Pan-Inhê do povo indígena Zoró. Abordaremos nessa videoaula sobre o objetivo da pesquisa apresentada no texto, sobre a fundamentação teórica, a metodologia, os resultados da pesquisa e as reflexões. Siga comigo! Então, qual que é o foco da pesquisa mostrada nesse artigo lido por todos nós? Ela vem tratar, como bem o título diz, sobre os termos numéricos e os qualificadores geométricos na língua do povo indígena Zoró. Essa pesquisa foi motivada pela falta de material didático na língua materna e materiais que tratassem, de saberes matemáticos tradicionais do povo. Então, essa é uma realidade que vários povos indígenas vivenciam, e aí é uma das motivações, fazer um estudo sobre esses termos numéricos, esses qualificadores geométricos, com o propósito de futuramente ter condições de criar material didático para trabalhar nas escolas. Então, os autores eles partem do fato de que no Brasil a gente tem a garantia legal aos povos indígenas de terem um currículo, metodologias de ensino e materiais didáticos específicos que estejam de acordo aí com a língua e a cultura de cada povo. Assim, os professores eles compreendem que para superar essa situação de falta de material, é necessário que os próprios indígenas, os próprios professores indígenas, realizem estudos e pesquisas, com o apoio aí das suas comunidades, especialmente dos entendedores da cultura, dos anciãos, para registrar os saberes tradicionais e organizar os dados para a produção de materiais que possam ser usados em estudos com os alunos em sala de aula, visando assim valorizar a cultura, a língua e as tradições do povo. E assim, seguindo esse pensamento de que a pesquisa deve ser realizada pelos próprios professores indígenas, eles deixam muito claro no trabalho qual que é o objetivo dessa pesquisa, desse artigo, que eles trazem um recorte do trabalho todo desenvolvido e materializam isso por meio de uma pergunta, que eu trago agora em seguida. Esse é um movimento que vários de vocês já passaram ou vão passar, de estabelecer aí uma problemática a ser pesquisada. Então, eles tiveram como principal objetivo identificar os saberes matemáticos do povo Zoró, e partindo aí da visão de algumas pessoas específicas, de algumas pessoas importantes, e também da observação de algumas atividades realizadas nas aldeias. E aí eles buscaram então responder a seguinte questão de pesquisa: quais são os saberes matemáticos tradicionais do povo indígena Zoró relacionados aos quantificadores e aos qualificadores geométricos? Ou seja, eles querem saber sobre a questão dos termos numéricos do povo, que está descrito lá no título, e quais são os qualificadores geométricos, e a gente discute um pouquinho sobre isso mais à frente do vídeo. Para fazer o desenvolvimento dessa pesquisa, eles seguiram um percurso, que é o mesmo percurso do texto apresentado por eles. Então, eles desenvolvem uma fundamentação do trabalho, da pesquisa, descrevem aí a metodologia, explicam como que foi feito cada passo da pesquisa para trazer então os resultados, trazem os resultados e as reflexões do trabalho desenvolvido. Assim, dentro da fundamentação, os autores discutem sobre a educação escolar indígena e a etnomatemática. Para fazer essa discussão, eles falam um pouco sobre os marcos da educação escolar, E aí trazem algumas questões.
A educação escolar nem sempre existiu em todas as sociedades do mundo, né? Por exemplo, as sociedades indígenas brasileiras, elas têm, né, tinham e têm um processo de educação, mas a educação escolar é nova e ela é trazida com o processo de colonização, né? E desde aquela época, né, ela serve e serviu diversos propósitos que muito bem todos sabem, né? Então, processo de catequização, de aculturação. E aí, no final do século XX, a educação escolar indígena tem, né, outros marcos legais importantes, e aí oriundos de muita luta, né, de uma conquista dos povos. Esses novos marcos legais, eles possibilitaram, então, o reconhecimento de especificidades culturais, linguísticas e epistemológicas presentes na educação escolar de cada povo, e importantes, assim, para a educação escolar indígena. E aí possibilitou, então, com isso, repensar aí os processos pedagógicos, os currículos, a formação de professores, a produção de material didático a partir desse olhar específico e diferenciado. E aí, os conhecimentos presentes nas escolas indígenas, ele passa a ser entendido como, passa a introduzir aí, além dos conhecimentos ocidentais importantes para a sobrevivência na contemporaneidade, os conhecimentos, os saberes tradicionais de cada povo, acumulado aí ao longo da história de cada um. Esses conhecimentos específicos, né, uma parte da literatura acaba nomeando eles de etnoconhecimentos, né? Mas isso vocês vão, ao longo do curso, vão entender um pouco mais e aprofundar um pouco mais, que existem diversas formas de se tratar. E sobre os saberes matemáticos tradicionais de cada povo. Sobre esses saberes, né, existe um ramo da educação matemática que estuda isso, que é chamado de etnomatemática. Para falar sobre etnomatemática, os autores recorrem ao professor Ubiratã D'Ambrosio, que é o pai da etnomatemática. Então, de acordo com Ubiratã D'Ambrosio, a etnomatemática ela pode ser entendida como a matemática praticada por grupos culturais, tais como comunidades urbanas e rurais, grupos de trabalhadores, classes profissionais, crianças de uma certa faixa etária, sociedades indígenas e tantos outros grupos que se identificam por objetivos e tradições comuns. Então, é assim que o Ubiratã, lá em 2011, né, um texto dele de 2011, traz para a gente como que podemos entender a etnomatemática. E aí, com a etnomatemática, ela reconhece teoricamente que existem outros saberes, que a matemática a matemática ocidental, aquela que a gente sempre aprende na escola, ela não pode jamais ser entendida como a única forma de se conhecer e de se fazer matemática. Então, reconhece que existem outros saberes, outras práticas, outras formas de se organizar, de contar, de expressar conhecimentos compreendidos como conhecimentos matemáticos. Desse modo, né, com esse reconhecimento, entende-se o quê? Entende-se que as escolas indígenas, elas devem, né, trazer os saberes próprios de cada povo. E aí, esses saberes tradicionais, eles precisam circular aí, estarem presentes nos materiais didáticos, estarem presentes no currículo, porque são importantes, porque a matemática ocidental não é a única e ele precisa estar ali como um conhecimento historicamente construído por aquele grupo. E aí, para fechar esse raciocínio, os autores trazem a fala se apoiam em alguns outros autores e dizem o seguinte: nesse sentido, conforme Costa, Guedin e Souza Filho, é necessário que a educação escolar compreenda e valorize os processos cognitivos mobilizados na confecção de cestarias e flechas, construção de malocas, pintura corporal,
como elementos de orientação da educação matemática na escola indígena, de modo que estudantes indígenas possam dispor de maior compreensão da matemática ensinada na escola, que passa a fazer mais sentido e a ter mais significado. Então é isso, né? Entende-se que esse conhecimento produzido por meio de atividades como confecção de cestarias, de flecha, construção de malocas, que a escola compreenda e valorize esse conhecimento, esses processos cognitivos e explore isso na educação escolar e no ensino de matemática e da própria matemática, da matemática de cada povo, né, da sua etnomatemática. Então, falando um pouquinho sobre o percurso metodológico da pesquisa, qual foi o caminho que os autores percorreram? Então, a pesquisa foi realizada em 2 aldeias do povo Zuró durante 2 anos, no ano 2016 e 2017. Fizeram entrevistas e registros com pessoas mais experientes, como a gente já viu antes, e também por meio da observação de práticas pedagógicas dos professores e de atividades do cotidiano, como a caça, a pesca, a roça, né, entre outras possibilidades. Houve também nesse percurso o estudo da teoria sobre etnomatemática para ajudar na compreensão teórica. Nessa pesquisa que a gente leu aqui nesse texto, ele apresenta um recorte, né, apenas. Então, é o início, né, é o começo dessa pesquisa que foi realizada por eles. Então, eles vão tratar dos termos numéricos e dos qualificadores geométricos. Então, os autores trazem, a partir de agora, os resultados da pesquisa. Então, os conhecimentos de natureza matemática, eles chegaram com contato e com a escola. Então, eles contam que o povo Zoró era monolíngue e a partir do contato, com o advento do contato, a partir de 1977, com a chegada mais fortemente da escola, o povo inicia então esse processo de aprendizagem de uma segunda língua, que é a língua portuguesa. E aí, quais são? Eles listam alguns conhecimentos que vieram a partir do contato, né? Então, são eles: o sistema decimal de contagem, o sistema de numeração, com algarismos romanos e indo-arábicos, sistemas de medidas e o sistema monetário. Então, são conhecimentos que passam a ser falados, trabalhados, né, tanto na escola quanto no dia a dia do povo. Percebe-se, então, aí uma modificação no léxico da língua materna, ou seja, que os autores explicam que há a introdução no meio de frases ditas na língua materna em língua portuguesa, e principalmente quando está ligada a alguma expressão matemática, né? Então, alguma fala no meio que é de alguma questão, de algum conhecimento matemático, passa a ser dito em língua portuguesa, né, no meio de uma frase sendo falada em língua materna. E aí o que eles colocam, que para além de uma questão sociolinguística, está uma questão epistemológica importante que não pode ser desconsiderada, que é a questão que a língua, ela carrega toda uma cosmovisão específica de cada povo, né? Então não é só uma questão sociolinguística, né? E aí eu trago um trechinho dos autores, né? Fundamental considerar que a língua não está deslocada de uma visão de mundo, né? Ela dá suporte a uma epistemologia específica do povo que a produz e utiliza. Então, essa questão dessa modificação do léxico, ela é mais profunda ainda do que uma questão sociolinguística. Daí eles mostram, então, parte da pesquisa, trazendo primeiramente os termos numéricos na língua materna Zoró. Então, como vocês podem ver aqui e devem ter observado na leitura, então eles listam aí os números de 1 a 20, só que há formas de se contar além de 20 e não é mostrado nessa pesquisa, mas é algo que eles pretendem aprofundar. Então, como vocês podem observar, há expressões na língua materna do 1 ao 20, mas os autores colocam que é mais comum entre os jovens, quando
falando na própria língua, utilizarem as expressões até o 10. A partir daí, introduz-se a numeração em português no meio de uma frase que está sendo falada em língua materna, né? Então, a utilização de números a partir do 11, ela não é muito compreendida pelos mais jovens, ela está mais presente na fala dos mais velhos, que é uma preocupação de todos eles e uma preocupação também da educação escolar indígena, né? Nesse momento que é importante pensar na construção de materiais didáticos que trabalhem todas essas questões, né? E também eles trazem algumas operações matemáticas, né? Então, como eles falam, subtrair, aumentar, contar, dividir, repartir, somar, juntar, diminuir. Então, são expressões, são termos utilizados para indicar alguma operação matemática. E aí eles trazem os qualificadores geométricos, que são o quê? Modos de qualificar as formas, os espaços vivenciados por aquele povo, né? Então, modos de dizer que determinado objeto, determinado espaço é redondo, é fino, é grosso, é fundo, é aberto, é plano. Então, são os qualificadores, aquilo que dá qualidade, né, ao espaço, às formas presentes no cotidiano daquele povo. E como pode ser observado no último quadro, existe também expressões na língua do povo Zoró que correspondem a formas geométricas já conhecidas de todos nós, né? Então, círculo, triângulo, losango. E essas expressões são muito observadas na construção das malocas. E de acordo com os autores, há outros qualificadores geométricos, mas que não têm uma correspondência na língua portuguesa, porque se trata de formas específicas de insetos ou de alguns animais, e aí eles exemplificam como o tatu, o jabuti, a cobra, a onça, e aí dão alguns exemplos de nomes que utilizam essas formas desses insetos ou esses animais em pinturas corporais, por exemplo. E onde observar a utilização de qualificadores geométricos? Então, eu trago algumas imagens que são trazidas no texto, que eles observaram aí na construção de malocas, na confecção de artesanatos, na pintura corporal e na confecção de flechas. Então, todos esses qualificadores geométricos foram observados em atividades como essas exemplificadas aqui. Então, observa-se que os qualificadores geométricos na língua do povo Zoró não são simples abstrações ou termos linguísticos de um pensamento matemático desconectado da realidade concreta da existência do povo. Pelo contrário, o pensamento geométrico Zoró mostra-se intimamente relacionado às formas presentes na natureza da região em que o povo vive e nas atividades cotidianas, Está aí vinculado com a floresta, com os animais, com as plantas. Entender isso, que os qualificadores geométricos não são simples abstrações dos termos, mas que está aí um conhecimento totalmente conectado com a realidade, com a existência do povo, está de acordo com a perspectiva teórica da etnomatemática, de que a matemática se apresenta como uma construção humana inserida em processos históricos e culturais. Então, assim, o pensamento matemático não possui uma única forma em toda a humanidade. Não é um pensamento único, não é uma matemática única para todo mundo. Visto que as sociedades humanas se desenvolvem em distintos ambientes, valendo-se de diferentes recursos da natureza para a sobrevivência e para a produção de seus patrimônios culturais, materiais e imateriais. Então, a gente não tem uma única matemática para todo mundo, ela não. Então, trazendo agora algumas considerações finais que os autores colocam para a gente. Os resultados da pesquisa apontam, então, para a existência de uma etnomatemática Zoró, composta de conhecimentos matemáticos expressos na língua materna do povo Zoró, relacionados
a termos numéricos e qualificadores geométricos que se revelam em situações cotidianas e na elaboração de objetos da cultura material, tais como a confecção de paneiros, cestos, construção de casas, malocas, confecção de flechas e pintura corporal. Foi possível também identificar uma diferença no uso da língua entre jovens e velhos, que foi o exemplo que eu dei quando se usa a numeração acima de 10. Então, eles usam esse e outros exemplos também. E aí o que eles acreditam é que a pesquisa dará subsídios para a construção de materiais didáticos para o ensino de matemática na língua materna do povo Zoró. Então, é uma consideração extremamente importante que a pesquisa pode dar suporte, daí para frente. E aí vamos para o nosso momento reflexivo, onde eu coloco algumas questões para vocês pensarem, inspirado no texto, pensando na sua própria realidade. Primeira coisa, o que achou do texto? Gostou, não gostou? Qual a importância de pesquisas como essas, desenvolvida por esses dois autores para os povos indígenas? Fale sobre os materiais didáticos de seu povo. Há algum material voltado para o ensino de matemática tradicional? Como foi produzido e quem produziu? Nos conte um pouco sobre isso. Como você percebe, como vocês percebem, a utilização dos termos numéricos e qualificadores geométricos em sua língua, Se assemelha ao tratado no texto, onde foi identificada uma utilização mais forte entre os mais velhos, do que entre os jovens. Há a presença de termos na língua portuguesa substituindo os termos da língua materna, como vivenciado pelo povo Zoró. Como que é o ensino da disciplina de matemática na escola de vocês, Há a presença de conhecimentos matemáticos tradicionais ou não? Então, nos conte um pouco sobre isso. E aí, por fim, as referências das imagens utilizadas.